Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chigança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta videoaula que aborda um novo tema, a gente vai falar sobre a população do Brasil, inclusive vou criar uma playlist aqui no canal acerca dessa temática, tá? E este vídeo especificamente é uma introdução a esse tema, a essa questão, ok? Então, quando a gente fala em população, antes de mais nada, o estudante tem que saber que população é um conjunto de indivíduos que vivem em determinado espaço, tá? Lembrando que população não é um termo usado que pertence unicamente à geografia, tá? A biologia, por exemplo, também aborda questões populacionais, que a gente pode inclusive citar populações de diversas espécies de animais, por exemplo, ok? Mas aqui no caso vamos falar exclusivamente da população humana que vive no território nacional, tá? E eu coloquei inclusive aqui um quadro bem famoso da Tarsila do Amaral, tá? Quadro feito no início da década de 30, que retrata um pouco um aspecto importantíssimo que distingue o Brasil de muitos outros países do mundo. No caso, a gente pode citar a diversidade do povo que compõe a nossa nação. Inclusive, aqui no quadro vocês veem pessoas de diversas cores, diversos fenótipos, tá? Que retratam bem essa questão da diversidade. Beleza? Mas quando a gente fala na população nacional, vocês têm que entender também que o nosso país apresenta muitas desigualdades, tá? Quando a gente fala em questão de população. Desigualdades essas que nós vamos ver nas próximas aulas também, ok? Mas desde já vocês têm que entender que o nosso país, por ser um país enorme, ele apresenta muita diversidade populacional, tá? Só que essa diversidade não se dá de forma tão homogênea ao longo de todo o nosso país. Existem regiões que possuem um aspecto populacional que é bem diferente dos aspectos populacionais de outra região, tá? Lembrando que o Brasil é um país continental, tá? O quinto maior país em extensão do mundo, e por isso nós temos alguns aspectos bem diferentes em relação aos outros países, tá? Então a diversidade está nesse bolo, a gente pode citar ela como sendo um componente muito importante e que distingue a nossa nação. Diversidade juntamente com desigualdade, tá? Não se esqueçam desses dois termos, beleza? Muito bem. Então aqui o dado bem importante que os estudantes têm que saber, obviamente, é que o Brasil é o sétimo país mais populoso, tá? O censo do IBGE, feito em 2022, constatou que o nosso país tem cerca de 203 milhões de habitantes, tá? Ok? Lembrando que o Brasil, até alguns anos atrás, né, o Brasil era o quinto país nesse quesito populacional, tá? O tamanho da sua população. Ou seja, o Brasil, de certa forma, ele vem passando por um processo de crescimento mais lento, digamos assim, em relação a muitos países do mundo. No caso, a gente vai citar dois países que, inclusive, eu já coloquei aqui no slide. Mas desde já o estudante tem que saber que o Brasil é o sétimo país em população. O nosso país perde para esses países que eu citei aqui: China, Índia. A China e a Índia são os dois países do mundo que, inclusive, tem mais de 1 bilhão de habitantes. E o Brasil perde também para os Estados Unidos, para a Indonésia. E recentemente, lembra que eu falei que o Brasil ocupava a quinta colocação? Pois bem, o Brasil não ocupa mais porque o Paquistão e a Nigéria ultrapassaram o Brasil em número de habitantes, número de pessoas, certo? Muito bem, então isso é um dado importante que o estudante tem que ter em conta. No entanto, obviamente, o Brasil é um país muito populoso, tem um enorme contingente populacional, tá? Lembrando que o planeta tem centenas de países, certo? Muito bem. E um dado importante que o estudante tem que saber também é que o Brasil, apesar de ser um país muito populoso, é um país pouco povoado. Lembrando que
Quando a gente fala em um espaço pouco povoado, quer dizer que é um espaço que tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, certo? Ou seja, isso tem a ver, está relacionado com a questão da densidade demográfica, tá? Isso acontece porque o Brasil é o quinto maior país em extensão do planeta, tá? Ou seja, o Brasil tem muita, mas muita terra, e muitas das terras não são ocupadas pelo ser humano, tá? Isso se deve também às questões físicas de parte do espaço geográfico nacional. No caso, a gente pode citar a dificuldade de sobrevivência em regiões da floresta amazônica, tá? E também, como a gente já citou em aulas passadas, a região do sertão nordestino, que sofre bastante com a falta de água, tá? Então, esses dois espaços são exemplos, né, que nem todo espaço nacional assim, é propício para uma ocupação efetiva da população, certo? Por parte da população, ok? Muito bem. E outro dado importante quando a gente fala em desigualdade, isso tem a ver, obviamente, com a distribuição da população nacional. Basta olhar aqui este mapa, que mostra onde estão localizadas a maior parte das pessoas, tá? Aqui no caso, quanto mais vermelho, maior é a densidade populacional. A gente vê desde já que boa parte da população do nosso país vive próxima do Oceano Atlântico, certo? Inclusive eu estou aqui apontando com o laser, essa faixa aqui. Toda essa extensão possui uma densidade populacional bem maior do que regiões mais afastadas. A gente pode citar principalmente as regiões do norte, onde está a floresta amazônica, e também a gente pode citar o centro-oeste, okay? Além da região do sertão nordestino, que eu estou apontando aqui também com o laser, certo? Muito bem, então isso vocês têm que ter em mente. Brasil, país muito populoso, sétimo maior em população do planeta. No entanto, o Brasil é um país pouco povoado, ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado por conta da sua enorme extensão e por conta das regiões que eu citei, no caso da Amazônia e o sertão nordestino, que dificultam, tá, uma maior presença humana. Aí, no caso, o Brasil tem, aqui eu estou apontando com o laser no texto, 24 habitantes por quilômetro quadrado, um pouco menos do que isso, certo? Ou seja, a densidade populacional baixa. Muitos países têm mais de 100, alguns 200, 300, inclusive tem países com cerca de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, ok? E o outro dado importante, reforçando novamente a mensagem, é o fato que a maior parte da população nacional vive no seu litoral ou em regiões próximas, tá? Daí a gente já vê uma enorme desigualdade na distribuição da população, ok? Então tenham em mente essas questões básicas em relação à população do Brasil, ok? E por fim, reforçando a mensagem que eu falei no primeiro slide, é o fato que o Brasil é um país com uma enorme diversidade populacional, tá? Diversos processos históricos propiciaram esse fato que a gente pode constatar unicamente, basicamente saindo para a rua, né? A gente consegue ver pessoas de diversos tipos, de diversas cores e diversos fenótipos, tá? No entanto, quando a gente fala de população nacional, 3 grupos se destacam mais, tá, na composição desse contingente populacional. A gente está falando das pessoas de origens indígenas, europeias e africanas, tá? Então não se esqueçam desses 3 principais grupos que fizeram com que o Brasil se tornasse nesse país bem diversificado, tá? No entanto, a gente também pode citar, obviamente, outras populações, né? No caso, a população asiática, tá? Basta ver que a maior colônia japonesa fora do Japão vive no Brasil, além, obviamente, de sul-coreanos, libaneses, sírios, tá?
No entanto, a gente tem que, obviamente, não se esquecer que os principais grupos são esses daqui. Pessoas de origem indígena, europeia e africana, tá? Que fez esse caldeirão populacional étnico do nosso país, certo? Muito bem, então, por hoje é só, foi apenas uma introdução em relação à população do Brasil. Espero que vocês tenham compreendido os principais aspectos e desejo bons estudos a todos. Tchau, tchau.